Eu vou começar, vou inverter um pouco aqui a ordem e começar exatamente por onde concluiu a senadora Gleisi. Eu quero mesmo que rapidamente fazer aqui prestar aqui minhas homenagens a Fidel Castro, alguém que foi muito importante não para Cuba, muito menos para a América Latina, mas importante para o mundo inteiro. Alguém que, ao lado de toda uma gente, de todo um povo, de uma pequena ilha, resistiu e iniciou a construção de uma sociedade diferente, uma sociedade soberana, uma sociedade independente, que, infelizmente, muitos ainda gostam, equivocadamente, de classificá-la como a ilha da ditadura de Fidel, o que não é verdade. Basta conhecer qual é a legislação política eleitoral de Cuba, seu presidente. Eu acho que New York Times, nem mesmo New York Times, teve como deixar de reconhecer a seguinte questão, dizendo que com tanto isolamento, com tanta maldade que se cometeu e se comete ainda durante anos e anos contra o regime de Cuba, aquele país vem se sustentando e certamente não se sustenta à base da força ou à base da violência, mas se sustenta à base de muita coragem e envolvimento da maioria do povo cubano, seu presidente. Então, eu quero aqui, desde já, encaminharei à mesa uma nota de solidariedade, uma moção de solidariedade. Seu presidente, solicito nesse momento que seja incluído nos anais dessa casa a nota de meu partido, PCdoB, a nota da União Brasileira de Mulheres, que eu considero fenomenal, porque a UBM, senador Regufe, procura analisar esse aspecto sob o ponto de vista da libertação das mulheres. As mulheres cubanas hoje não apenas estão presentes nos espaços de poder igualmente, de forma igualitária em relação aos homens, mas as mulheres cubanas têm direitos, desfrutam de direitos como em nenhum outro país do nosso continente, não é? Então, é a revolução dentro da própria revolução, porque para acabar com a opressão da mulher pelo homem, é necessário acabar também com a própria opressão do homem pelo homem. Sem dúvida nenhuma, é a mulher que mais sofre, assim como outros segmentos, os negros, nesse sistema perverso que é o sistema capitalista, não é? Então, a nota da UBM mostra com muita clareza a conquista das mulheres cubanas. Mas eu escolhi aqui, senhor presidente, fazer a leitura de um texto que foi escrito por Isadora Clemente, uma jovem estudante de medicina pernambucana, ex-aluna da Escola Parque de Recife, e que, através dessa nota simples, singela, ajuda a responder ou falar de forma correta um pouco sobre Cuba. Isadora, eu não a conheço pessoalmente, mas Isadora, que é estudante de medicina no estado de Pernambuco, ela passou em torno de 3 a 4 meses fazendo um curso na sua área de medicina em Cuba. E ela escreve o seguinte: às vezes me perguntam sobre o que vi de pobreza em Cuba. Eu acho que essa é uma pergunta curiosa, porque me fez pensar sobre o que é pobreza. Ora, no nosso contexto brasileiro, riqueza é uma associação de bens materiais a uma situação de segurança e bem-estar. Pobreza envolve muito mais do que a falta de bens. Pobreza envolve morar em um lugar arriscado, conviver com deslizamento de morros, tiroteios, com o medo de ser desalojado. Envolve estar mais vulnerável a estupros, a violência, a exploração sexual. Envolve perder horas apertado em um transporte coletivo caro e de má qualidade. Muitas vezes envolve passar fome, envolve se desesperar por não ter acesso a medicamentos e cuidados médicos, envolve não ter lugar adequado para deixar seu filho e principalmente, pobreza na sociedade de consumo está associada à baixa autoestima. Os ricos dizem que são ricos porque eles ou os pais deles trabalharam, fizeram um esforço, logo, se você é pobre, é porque não trabalhou, não é inteligente, não é esforçado. Uma ideia tristemente enraizada. E eu me lembro dessa foto numa comunidade rural de Havana. As crianças dormindo na creche, crianças com mais de 1 ano, porque lá a licença materna ou paterna
materna é de 1 ano. Repare, licença materna ou paterna é de 1 ano. Crianças que poderão praticar esportes, dançar balé, independentemente dos pais terem dinheiro para pagar a escolinha. Lembro dos idosos nas casas dos abuelos, compartilhando tantas lembranças. Lembro da tranquilidade com que a gente andava à noite na estrada. Então, quando me perguntam se em Cuba tem muita pobreza, eu respondo que, na verdade, o que Cuba tem é outro tipo de riqueza. Então, aqui eu quero também prestar minhas homenagens a Fidel e dizer que tenho muita esperança de que Cuba continue trilhando um caminho independente. Cuba, que sofre há mais de meio século um perverso embargo econômico, não apenas dos norte-americanos, mas de todos os países impostos pelos norte-americanos, tem conseguido ultrapassar todos os problemas econômicos e garantir o mínimo, o básico a toda a sua gente. Por isso que Fidel diz, muitas crianças vão dormir na rua, mas nenhuma dessas cubana. Então fica aqui a nossa solidariedade ao povo cubano e tendo a clareza, a certeza mais do que absoluta que Fidel nos deixa, mas suas ideias jamais nos deixarão, senhor presidente. Mas, senhor presidente, eu agora quero voltar também a analisar aquilo que tem sido objeto de muito debate, não só no parlamento brasileiro, mas na sociedade brasileira como um todo. Eu quero aqui voltar a falar sobre o caso Levi. Levi, ou Lavi, que é onde tudo começou. É uma unidade habitacional, um prédio de primeira linha, de primeira categoria, um prédio com um único apartamento por andar, que estava sendo construído na cidade de Salvador, capital da Bahia, e que, por conta disso e por conta de uma série de embargos por parte do poder público, porque a obra estava localizada num lugar onde existe inúmeras unidades tombadas pelo patrimônio público, a obra foi embargada. E desgostoso do embargo da obra, porque tinha interesse direto, no mínimo proprietário de um apartamento, mas dizem, a boca pequena, inclusive na Bahia, de que na realidade o ex-ministro Gedel possivelmente seja um dos sócios do empreendimento. Mas ele, insatisfeito com a decisão do IPHAN, órgão vinculado ao Ministério da Cultura, começou a pressionar o ministro da Cultura, Marcelo Calero, para que ele liberasse, através de uma decisão do IPHAN nacional, a realização das obras. Como o ministro se mostrou firme no sentido de garantir uma decisão técnica do IPHAN, Gedel Vieira Lima procurou nada mais, nada menos do que o presidente da República, presidente Michel Temer. E ontem, para quem tinha alguma dúvida ainda, deixou de ter dúvida. Disse o ministro Calero, o ex-ministro Calero, que conversou no mínimo 2 ou 3 vezes com o presidente Temer sobre o assunto, que da primeira vez até ficou satisfeito, mas no dia seguinte, logo, ele foi convocado, chamado ao Palácio do Planalto, em que o presidente teria sido taxativo para ele resolver aquele problema, porque estava querendo atender o pedido de Gedel, porque estava sendo criado problemas em relação ao seu governo. Ora, senhor presidente, veja, e ainda eu sou obrigada a ouvir parlamentares subir à tribuna e dizendo uma bela entrevista coletiva para comunicar o veto, a anistia ao Caixa 2, que coisa nenhuma, não está vendo que isso é um subterfúgio, foi a forma como o governo ilegítimo de Michel Temer tenta abafar esse caso que é extremamente grave, tenta desviar a atenção do povo brasileiro, mas não adianta. Articulista de todos os meios de comunicação, de todos os jornais, jornalistas, os próprios meios de comunicação, a sociedade como um todo, sabe que não há como abafar esse caso. Aqui foram lidos vários pronunciamentos, eu estou aqui com a cópia
de um artigo publicado hoje no jornal Estado de São Paulo, artigo assinado por José Roberto de Toledo, cujo título, senhores senadores, é O Pudim Azedou, e ele trata exatamente disso, de que apesar do esforço da turma do Pudim para confundir a narrativa e criar outras histórias que desviam o foco, o problema de Michel Temer continua sendo o mesmo desde o começo da crise. O presidente se meteu em uma questão pessoal do senhor Gedel Vieira Lima, o embargo das obras do apartamento do ex-ministro, e tentou transformá-lo numa questão de governo. Não é e nem nunca foi. E o que disse ontem naquela coletiva, todo desajeitado, todo sem jeito. Aliás, nunca vi uma pessoa tão insegura como o senhor Michel Temer durante a coletiva que concedeu. O que ele disse? Que não, que ele tinha entrado no caso para arbitrar conflitos entre órgãos. Senhor presidente, quais os órgãos que estavam entre conflito? IFAM, Ministério da Cultura, com a AGU? Não, o caso sequer chegou à AGU. Aliás, ele é que queria levar o caso para a Advocacia Geral da União, porque certamente lá já havia uma decisão encaminhada para resolver o problema de Gedel Vieira Lima. E ele fala em conflito de órgãos? Não. O conflito no qual ele se intrometeu era um conflito privado de interesse de uma empreiteira e de interesse pessoal do senhor Gedel Vieira Lima. E segue, o artigo publicado por José Roberto de Toledo é uma pérola, porque ele fala nos detalhes, por exemplo, tentar, abre aspas, tentar tirar da alçada do IFAM o embargo da construção do prédio e passá-lo à AGU. Temer não estava arbitrando um conflito entre órgãos, estava intervindo num conflito entre o cidadão Gedel e o IFAM, poder público. Que se ele, eu já concederei a parte a Vossa Excelência, mas se ele tivesse intercedido no conflito em benefício do setor público, não. Ele interferiu em benefício do privado. Não há e não havia conflito entre órgãos. Não havia. Se por acaso houvesse uma pendência judicial, a Justiça deveria resolver e não ele. Então, quando ele diz que Gedel, que ele não estava tentando resolver o problema de Gedel, não é verdade. Ele faltou com a verdade nesse momento, porque ele só entrou no assunto exatamente para decidir a favor de Gedel. E o que a gente escuta? Liga ao rádio, liga à televisão, o que é que nós ouvimos? Com tantos problemas no país, problema econômico, problema político, problema ético, vem um senhor presidente da República e se ocupa juntamente com ministros em resolver, passando por cima da legislação brasileira, problema pessoal de ministro, favorecer economicamente um ministro à custa do bem do Estado brasileiro? Onde é que nós estamos? Então é óbvio que uma coletiva chamada para meio-dia de um domingo só tinha um objetivo, tirar o impacto da entrevista da noite, um objetivo de desviar o foco. Veja, os crimes que o presidente Michel Temer cometeu são crimes muito maiores, aliás, a presidente Dilma não cometeu crime nenhum. Tiraram-a do poder dizendo que ela assinou decreto de suplementação orçamentária, que ela teria cometido as tais pedaladas porque permitiu que o Plano Safra fosse implementado. Mas muitos diziam, muitos dos corajosos, um pouco mais sinceros, não, eu não estou tirando ela por causa disso, não. Eu estou tirando ela porque ela perdeu a condição política, porque é preciso tirar o Brasil da crise, e prometeram isso. Prometeram, senadora Fátima, a paz, a calmaria, o desenvolvimento econômico, a superação da crise. Agora eu pergunto, Vossa Excelência, o que adianta? Como é que o mercado vai confiar no Brasil com o governo que faz o que faz? Com o governo que, apesar de todos os problemas, age em favor do privado, a revelia da lei. Então é por isso que daqui a pouco estaremos nós, Partido dos Trabalhadores, PCdoB, vários outros partidos, protocolando, sim, denúncia contra o senhor Michel Temer. Eu concedo a parte a Vossa Excelência, senadora Fátima. Quero cumprimentá-la, senadora Vanessa, e acrescentar que o Planalto deve ter pesquisas
para consumo interno, que atestam o desgaste violento que o governo ilegítimo que está aí está tendo diante desse episódio. Porque essa é uma das razões, né, para explicar como é que um presidente da República, em pleno dia de domingo, ao lado do presidente do Senado e do presidente da República, dá uma coletiva à nação, tentando justificar o indefensável, tentando defender o indefensável. Porque a casa caiu, senadora Vanessa. A população está acompanhando e compreendeu muito bem que o presidente da República teve uma atitude condenável. Porque não se trata de conflito administrativo entre órgãos, não é nada disso. Na verdade, o que havia ali era um conflito de interesses particulares de ministros. Tanto é que o depoimento do Marcelo Calheiro, ex-ministro da Cultura, deixou muito claro, não foi só o então ministro Gedel que o pressionou, o ministro da Casa Civil estão envolvendo também a titular da Advocacia Geral da União, o subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil e, por fim, o próprio presidente. O presidente que, ao receber o ministro da Cultura, ao invés de ter tido uma atitude firme, republicana, né, de dar tranquilidade ao ministro da Cultura no sentido de afirmar e, portanto, decidir que aquele assunto estava encerrado, porque o parecer do IPHAN deveria, sim, ser respeitado, é o que a legislação manda. O que foi que o Brasil inteiro assistiu? Assistiu exatamente o presidente fazer o contrário. Ter pedido ao ministro da Cultura que desse um jeitinho, que enviasse para a AGU também provavelmente dá outro jeitinho. No final, como ele mesmo disse, a AGU trataria de encontrar uma solução que fosse bom exatamente para todos. Isso é vergonhoso. Vergonhoso isso, está entendendo? É algo abominável. E quando a gente pensa que faz poucos meses, né, que os parlamentares que aderiram ao golpe arrancaram do poder um mandato presidencial legitimamente eleito e arrancaram à luz de quê? De pedalada fiscal, de suplementação orçamentária, porque aquele processo não tinha absolutamente, né, nenhuma denúncia do ponto de vista ético e moral. Pois bem, tiram a presidenta nessas circunstâncias, violentando a democracia, e agora o que nós temos aí, vou encerrar, é um governo que, além de padecer de ilegitimidade, porque surge, né, desse processo golpista, um governo sem popularidade, portanto, um governo impopular, e agora um governo onde a falta de ética está assombrando esse governo cada vez mais. Conclua, o governo, senadora. portanto, mergulhado, senadora Vanessa, numa crise, repito, né, de falta de moralidade, de falta de ética, de respeito. Concluo dizendo que o caminho que nos resta à oposição, com a responsabilidade que nós temos, dar prosseguimento, como vamos fazer, entrando com novas representações, desta vez, inclusive, para que a conduta do presidente da República seja, portanto, investigada. Eu agradeço a parte, senadora Fátima, e quero dizer o seguinte, que espanta não a nós, mas certamente a população brasileira que começa a acordar, a prestar mais atenção no que está acontecendo no país. Alguns chegaram a acreditar que parcela importante de membros do parlamento brasileiro estivessem tirando a presidenta Dilma do poder numa luta em defesa da ética. Veja, isso foi ontem. E agora o que eles dizem? Não, que esse é um crime menor. Praticar a advocacia administrativa é um crime menor? Praticar
praticar abuso de autoridade, ou seja, do poder, a utilização do poder que tinha, concussão, é coisa menor? É claro que não é. É claro que não é. A luta que eles travaram quando tiraram a presidenta Dilma nunca foi uma luta a favor da ética, e agora os fatos demonstram claramente. Para vir membros da direção do PSDB dizendo que é um crime menor, veja o que disse Fernando Henrique Cardoso, que o presidente é como uma pinguela, é ruim, mas é o que se tem, porque eles estão preocupados, sabe com o quê, senadora Fátima? Em aprovar essa pauta, essa sim, a pauta bomba contra o Brasil e contra o povo brasileiro. É isso que eles querem. Não estão preocupados, não. Aliás, governos corruptos e ações de corrupção são patrocinados e liderados por ele. Eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. É lamentável que isso aconteça, mas a população começa a prestar atenção do que está acontecendo no Brasil. Então, veja a diferença de Dilma para Temer. Ela tinha todas as condições morais para continuar no governo. Nenhum crime praticou, todas as condições. Mas lhe faltava o quê? O apoio político no parlamento, o apoio de instituições. Agora a gente vive o inverso, senador Lindbergh, e eu estou concluindo. O presidente Michel Temer não tem nenhuma condição ética para continuar à frente da presidência da República, mas tem o apoio da maioria do parlamento e tem o apoio das instituições. Até quando eu não sei, porque espero muito, com muita ansiedade, que se ele tem um tiquinho só de amor à gente brasileira e ao país, que chame sim uma entrevista coletiva, pode ser no próximo domingo, não tem problema, a qualquer hora que queira, mas que na coletiva ele renuncie e possamos chamar no Brasil eleições diretas. Vamos nos reencontrar com a democracia, porque só a partir desse encontro, senadores, é que nós vamos conseguir sim tirar o Brasil da crise. Muito obrigada, senhor presidente.